Olá a todos que assistem e que ouvem o Papo Aberto, o podcast do portal Teresina Diário, sempre com a conversa, com a reflexão e muito conteúdo. E olha, quarta-feira de cinzas, há quem diga que o ano só começa depois do carnaval. E com isso a gente preparou vários conteúdos muito importantes para que a gente possa cada dia mais tentar compreender até mesmo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E o episódio de hoje, a gente fala sobre inteligência emocional, um tema que já está aí ganhando muito as rodas de conversa, está sendo muito comentado. E segundo a psicologia, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. De acordo com o levantamento da Page Group, mostra que habilidades comportamentais mais valorizadas por líderes de grandes empresas são o trabalho em equipe, inteligência emocional e a comunicação assertiva. O mesmo estudo aponta que no Brasil, essas habilidades passam a ter em primeiro lugar a inteligência emocional. Para entender, para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a inteligência emocional, a gente recebe um médico, PhD, professor, diretor clínico, Saulo Soares, que agora vai conversar aqui com a gente. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado por atender nosso convite. Obrigado, Pedro. A satisfação estar aqui, dando mais uma chance ao nosso público a conhecer sobre esse tema tão importante que é a inteligência emocional. Importante e muito relevante. E a gente já começa querendo entender, ô doutor, qual é a importância do equilíbrio emocional nas nossas vidas. Em toda a nossa vida, desde a infância, somos controlados pelas emoções. Dedicamos, Pedro, mais de 10 anos às escolas a nossa inteligência cognitiva, investindo no QI e esquecemos de investir no mais importante, que é o que é possível aprimorar, que é a inteligência emocional. As nossas escolhas se dão pelas emoções, desde a infância, que vai marcar toda a vida da pessoa. Você pode acreditar que inteligência emocional seria importante só em um relacionamento? Para um namoro, para o casamento é importante. Isso é o mais básico. Eu quero dizer que a inteligência emocional vai ser importante na sua carreira, na sua profissão, no seu relacionamento com suas finanças. Quantas pessoas endividadas por baixo aprimoramento da inteligência emocional compra por impulso, compra por ostentação, compra para mostrar por outro que nem gosta daquilo, ou seja, não evoluiu na inteligência emocional. Carreira, trabalho, relacionamento, em tudo na vida que você pensar, a inteligência emocional afeta. E a pessoa com baixa inteligência emocional é fácil a gente perceber. Ela está brigando no trânsito quando alguém dá uma fechada, ela murmura por tudo o que acontece. Tudo para ela é negativo. Ela tem uma visão ruim da vida. Tudo o que acontece ela acha que é para prejudicar. Logo, ela tem baixa produtividade. Ela tem uma desesperança na vida. Ela fica na vida vivendo no automático, Pedro. Ela acorda, só acorda mesmo porque abriu os olhos. Por ela, quem sabe já tinha até morrido. Eu já vi gente, Pedro, me falando assim: eu queria nunca ter nascido. Isso foi muito grave, eu vi isso. A pessoa estava no nível de sofrimento que ela achou então que era melhor nunca nem ter nascido, porque se não tivesse nascido não estaria sofrendo hoje. Ao invés dela perceber a alegria de viver e que ela pode mudar a realidade dela. A inteligência emocional a gente demonstra que a vida que você tem é o que o seu cérebro está construindo, a sua mentalidade que constrói o seu dia. Tudo que você vive de adversidade não deve ser para lhe derrubar, mas sim para subir. Se a pessoa tiver uma mentalidade negativa, aí sim, tudo vai derrubar ela. Até no momento de lazer ela está insatisfeita. Tem pessoas, Pedro, que estão com uma viagem internacional. Aquela viagem que ela guardou um ano, dinheiro para passear. Está lá em Londres, está nos Estados Unidos e está brigando. Está reclamando com o esposo, está brigando com os filhos. Ela não consegue se satisfazer em lugar nenhum. Aquele sonho ela está realizando, não consegue satisfazer. Porque ela chega lá em Paris, na Torre Eiffel, tem fila para subir. Ela chega no Museu do Louvre, tem fila para visitar a pintura da Mona Lisa. E ela se insatisfaz, porque ela vive como se o mundo fosse só para ela. Ela não consegue viver em sociedade.
Então a gente vê que a inteligência emocional é para todos os momentos da vida. Não espere para investir em inteligência emocional só quando você estiver bem enrolado na sua vida, no quinto casamento, desempregado pela terceira vez, com 50 mil no cheque especial. Tem vezes que as pessoas vão me procurar já quando estão numa situação limite. Eu digo, procure antes, quando ainda é possível melhorar isso. Doutor, agora eu fiquei até sem palavras. Porque, de fato, é algo muito mais grave, não, eu não falo nem sério, é algo bem mais grave do que geralmente ele é mostrado, essa questão. E mexe muito com o pessoal. Exatamente. Então, tudo da inteligência emocional vai ver o poder da sua mente. A mente da gente é criada desde a infância com limitações. Tem crianças que na escola já são formadas as chamadas crenças limitantes. Algumas vezes as professoras, os professores, o diretor, a diretora da escola colocam na cabeça daquela criança que ela é uma pessoa tímida, você é uma criança tímida. Você só pode ser o que a gente disser que você vai ser. Nisso, potenciais são assassinados aí. Crianças que poderiam ir para a área da comunicação, crianças que poderiam ir futuramente para a área de empreendedorismo, não vão. Em Teresina, aqui na nossa cidade, vou dizer bem, ó, nosso podcast aqui da Teresina Diário. No Nordeste, basicamente, existe uma cultura muito forte do concurso público. Que eu morei no Sudeste e lá tem bem menos. Enquanto no Sudeste e no Sul o foco é empreendedorismo, você faz a escola para ser empreendedor. Aqui no Nordeste você faz a escola para ser concursado. Olha só, não existe nenhuma carreira que a pessoa quer. Ela só quer um vínculo. Ela quer um vínculo de regime jurídico único. Ela não pensa na carreira. Isso aí é matar a vocação das pessoas. Quantas pessoas são insatisfeitas nos concursos públicos porque fizeram só porque colocaram na cabeça dela, os pais, não é melhor para você, porque você vai ter estabilidade. E eu atendo quantas pessoas com essa estabilidade insatisfeitas, porque o salário logo acaba. Você recebe aquele salário todo mês de assalariado RJU, logo ela já acabou todo. Já está usando até empréstimo consignado, insatisfeito com a profissão. Vemos agora um grande movimento, Pedro, que estava acontecendo. Uma série de servidores públicos pedindo demissão para entrar no digital. Vários juízes federais, juízes estaduais, outros servidores públicos de alta carreira, abandonando a profissão porque viram que aquilo ali não é mais a satisfação para ela. Há uma mudança de Uma comportamento. mudança de comportamento. Então você tem que observar se essa crença que você tem na sua mente é uma decisão sua ou foi alguém que colocou na sua cabeça que aquilo seria o melhor para você. Porque não é possível a pessoa viver só para aposentar. Sim. A pessoa vive a vida inteira pensando, na aposentadoria eu vou ser feliz. Eu estou insatisfeito com o que eu estou fazendo hoje. Ela trabalha esperando a aposentadoria, então, né? Ela vive para isso. Ela está com 20, 30 anos de idade e já está pensando, eu nunca vou ser feliz no trabalho, só no dia que eu aposentar. Sem saber Aí- nem se vai viver até lá. Passou mais de 30 anos, como se eu falo, no automático. No Depois foi automático, embora. insatisfeito, ainda endividado com o trabalho, atendendo mal os clientes, fazendo tudo mal feito, achando assim, eu não consigo mudar. E quando, por exemplo, a gente vai avaliar a vocação da pessoa, se ela tem uma mentalidade empreendedora, ela consegue ter maior produtividade, ter maior rendimento. E a gente quer demonstrar isso, que você pode crescer, você pode ter um desenvolvimento nas suas finanças sem ficar dependendo do Estado, sem ficar dependendo de um empregador. Que você mesmo seja capaz do seu potencial. A inteligência emocional, a gente vai desbloquear esse poder oculto que existe na mente, Ótimo. que foi escondido desde a crença limitante da infância. E é o que a gente viu. A depender da região que você foi criado, tem crenças limitantes específicas daquilo. E aí, para a gente poder, isso eu já comecei até a tocar no ponto importante, para a gente poder começar a trabalhar a inteligência emocional na vida das pessoas, começa por qual ponto principal? Exato. Esse aprimoramento da inteligência emocional. Essa é a boa notícia. A inteligência emocional ela pode ser aprimorada durante a vida. Você pode tanto crescer como você pode afundar na sua inteligência emocional. O primeiro passo é o reconhecimento. Você precisa reconhecer que precisa mudar de vida. Você não está satisfeito com o seu corpo, você não está satisfeito com a casa que você tem, você não está satisfeito com o trabalho que você tem, e você se mantém do mesmo jeito, sem mudar? Sempre eu digo, me perguntam assim, doutor,
Qual é o mal do Brasil? É o presidente? É o governante? É o território? É porque aqui é quente? É o brasileiro? E eu vou dizer, olha a resposta aí bomba que eu vou dizer. Qual o problema do Brasil? É a mentalidade do brasileiro. Não é o brasileiro, a mentalidade do brasileiro. O Brasil tem excelente território, um território imenso. Tem recursos naturais que poucos países têm. Tem um clima excelente para desenvolver qualquer agricultura. Ou seja, tem todo um sistema climático excelente aqui para desenvolver. Temos um povo bom, mas temos um povo com a mentalidade errada. A mentalidade do brasileiro é que faz o Brasil ser tão grande e ter um PIB baixo e não crescer. A França, a Inglaterra, a Alemanha ficam olhando para o Brasil pensando como que vocês não superam vocês mesmos. É impressionante. O Japão, um país pequeniníssimo de território e altamente desenvolvido. E o Brasil nessa condição subdesenvolvido que já poderia ter avançado pelo problema da mentalidade. O que eu digo? A mentalidade do brasileiro, Pedro, é a mentalidade vira-lata. Nós temos a mentalidade de vira-lata, lamentavelmente. Se você vê, eu estava outro dia ouvindo uma pessoa dizendo assim, aqui no meu prédio tem muito barulho. E é assim mesmo, eu já comprei sabendo que aqui o vizinho ia fazer barulho. Olha só a mentalidade, uma mentalidade que não pode ter educação, que não pode ter respeito à lei. As pessoas podem se educar, as pessoas podem se aprimorar. Esse mesmo pensamento tolo dessa pessoa justificaria a seguinte coisa. Quer dizer que eu vivo no Brasil, eu já sei que o Brasil é violento. Se alguém assaltar meu carro, eu vou aceitar. Se alguém assaltar minha casa, eu vou aceitar. Não podemos mudar nunca. Uma mentalidade errada. Você vê. Então precisa aprimorar isso. É uma mentalidade de querer se dar bem. É uma mentalidade de querer ganhar por cima do outro. Veja, num shopping center, as vagas destinadas às pessoas com deficiência e os idosos. Passe no para-brisa dos carros quantos estão usando o documento apropriado. Poucos, porque a pessoa, eu vou me aproveitar aqui dessa vaga. Então, a mentalidade de se aproveitar. Quando você vê no Japão, eu vi um vídeo recente no Japão, no metrô no Japão, tinha um lado da escada de subir e o lado da escada de descer. Ninguém usava o lado errado. Mesmo que fizesse uma fila no lado de subir, todo mundo ficava do lado de subir. Porque a pessoa tem uma visão que tem que fazer o certo. Que para viver em sociedade, com milhões de pessoas, temos que fazer o certo. E essa mentalidade de puxar o tapete que o Brasil tem, é que faz o Brasil ser assim. E aí, para chegar nessa mentalidade, é a partir do processo da criação, então. Como é que a gente vai mudar a mentalidade? Com um processo de aprimoramento. Eu sempre digo que as universidades são importantes. Enquanto os coach messiânicos, aqueles que não têm formação nenhuma para te falar, dizem não faça universidade, não faça faculdade. Eu digo o contrário, invista sim em faculdade, universidade, se esse for seu sonho, for sua meta, é importante. Mas as universidades, as faculdades, têm que ensinar sobre inteligência emocional. Eu já vi, Pedro, uma dirigente de uma grande empresa pública dizer inteligência emocional não é importante. Aí eu entendi por que na empresa dela, tanta gente com depressão, com ansiedade, ela mesma estava precisando desse curso. Logo após ela disse, até eu precisava fazer, mas não investia nisso. Olha só, então a dificuldade da pessoa reconhecer que precisa é aquela pessoa que está doente e não quer reconhecer que está doente para se curar. E a inteligência emocional, Pedro, vai lhe ajudar em 3 áreas da vida. Vai cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e da sua saúde espiritual. As pessoas me perguntam por que eu não obtenho sucesso na vida. É porque muitas vezes você está focando só em uma coisa. A nossa vida tem várias áreas, você tem que cuidar de todas. Você cuida da sua saúde física, mas deixa sua saúde mental abalada. Você cuida da mental, mas sua saúde espiritual é abalada. Então você sempre vai ter um flanco aberto para sofrer. Isso é o que acontece. E durante a vida, a nossa vida é dinâmica. Não é você fez um curso de inteligência emocional, agora eu vou abandonar tudo e tudo vai dar certo. E os passos não ser imediatista. O imediatismo está destruindo tudo. É algo que eu observo, só abrindo parênteses, doutor, é algo que eu observo muito nas pessoas, a questão do agora. E aí não tem um preparo, não tem um planejamento. E isso causa até afetando as pessoas que estão ao redor. Exatamente, as pessoas vivem só o momento e não fazem um planejamento. E é o que eu lhe digo para quem está nos escutando.
Se você não tem planejamento, sabe o que é que você vai ter? Frustração. Sabe por quê? Você vai se frustrar que o amanhã vai chegar e o amanhã que você sonhava você não viveu. O que as pessoas muito dizem, eu estou insatisfeito com o meu corpo. É uma das insatisfações número um que existe do corpo. A pessoa queria perder um peso, mas ela não consegue, porque ela não faz nenhum planejamento. Ela não faz planejamento de começar a atividade física. Ela não faz planejamento de iniciar uma dieta restritiva. Ela não faz planejamento nenhum. Mas quando chega o fim do ano, ela está insatisfeita. Ela faz um sonho que quer conhecer o mundo, mas ela não consegue sair nem do cheque especial. Mas ela pensa, eu quero conhecer o mundo. Aí o que que acontece? Você vê várias pessoas insatisfeitas com o que estão vivendo. É uma insatisfação geral que ela me diz que ela não sabe nem o que sente. É um vazio no peito que ela tenta preencher com as coisas do mundo. Aí ela vai preencher com a comida, vai preencher com bebida, com festa. Uns vão preencher com pornografia. Eles tentam preencher aquilo ali e não vai conseguir nunca. Porque eu sempre digo, você não vai conseguir preencher o vazio espiritual que você tem dentro de você se não for no campo da saúde espiritual. E eu comento, saúde espiritual é diferente de religiosidade. Uma coisa é espiritualidade, outra é religiosidade. Religiosidade, pela liberdade que Deus deu, cada um tem sua religião. E a espiritualidade é uma conexão com o transcendente que a pessoa tem que fazer. E em vários países, por exemplo, não é só o cristão. Os japoneses têm as conexões dele com a espiritualidade muito firmes, né? E isso é importante porque a gente é transcendente. A gente pensa, onde estão os nossos parentes que faleceram? Onde estão nossos avós? Para onde nós vamos? E o ser humano, uma hora ou outra, ele pensa sobre isso. Qual a marca que eu vou deixar? E depois que eu sair aqui dessa terra, para onde eu vou? Ou seja, a gente vive uma vida sem pensar, sabe em quê? Na morte. As pessoas não pensam nem na morte. Não, quando falam, nem falem nisso, que eu não quero nem ouvir. Mas quando você chega no hospital, no setor de oncologia, as pessoas estão pensando certamente, e agora, será que eu posso morrer? E quantas pessoas me dizem, como eu mudei depois do que eu passei? As adversidades na vida foram para meu bem, eu cresci depois disso. Então vejam relatos de pessoas, até famosas, que passaram por momentos de adversidade e saíram maiores do que entraram. E a inteligência emocional entra aí. Se você vai afundar no poço ou se você vai subir. Certo. Doutor, abrindo outro parênteses que o senhor comentou aí, como é que a pessoa ela pode identificar nela que ela precisa, que ela tá reclamando de tudo, negativo o tempo todo, até chegar ao ponto de falar, eu preciso de ajuda. Como é que ela chega a tal ponto? Esse é um momento interessante, porque ela já precisou de uma das habilidades da inteligência emocional. Ela já tem um pouquinho de autoconhecimento. Ela percebeu que precisa de ajuda. Geralmente é outra pessoa que apresenta, ei, você precisa de ajuda. Ou ela acessou no Instagram e viu lá o meu perfil, só ele está falando aqui sobre inteligência emocional, vou saber sobre isso. Mas ela geralmente percebeu que deu passos errados na vida. O sonho dela de 20 anos não está se realizando. Ela tinha um sonho, chegou aos 30, aos 35. Eita, eu cheguei aos 35, continuo endividado, continuo sem ter uma família, continuo sem ter uma casa, continuo sem realizar meus sonhos e parece que tudo está dando errado. Aí ela pensa assim, eu preciso investir em mim. As pessoas investem tanto em tudo, mas não investem nelas próprias. Eu pergunto, quanto que você investiu em você no último ano? Ah, não investi nada. Aí, investiu no cachorro, comprou tudo novo para ele, investiu na casa, pintou a casa, investiu no carro, comprou um carro novo e nela ela não investe nada. Então ela fica naquele ciclo que ela não vê que precisa do autoconhecimento. Felizmente, Pedro, as mulheres são o nosso público principal, porque elas têm uma capacidade maior do que os homens de perceber a necessidade, a inteligência emocional. Desse feeling, né? Mais Ela tem um sensível. sentimento melhor para isso. Os homens, lamentavelmente, quando vão buscar inteligência emocional, eles já, digamos assim, quebraram muita cara. Eles já tiveram 2, 3 empresas que faliram, tiveram 2, 3 relacionamentos, casamentos que faliram, estão endividados e ele pensa assim, ei, eu vou viver assim até quando? Eu estou com 45, 50 anos, está dando tudo errado. 50% do que eu ganho, 60% já está empregado e eu não uso mais nada. Então ele vai lá e ela vai lá com aquela capacidade. Eu quero sair diferente do que eu entrei.
E é isso que o nosso método faz. Você mudar, você sair diferente. Você realmente ter uma vida diferente. Porque, Pedro, eu já fazia essas orientações em consultório. A pessoa chegava lá e eu fazia essa mentoria só para você. Mas eu notei uma coisa, Pedro, eu não poderia ficar só em consultório. Eu não poderia ficar falando só de um em um. Por isso que eu iniciei a minha mentoria e as minhas palestras de inteligência emocional. Eu estou andando pelo Piauí fazendo essas palestras. Também tem o meu método Perseverance. Então, o que é que eu planejo? Nós vamos andar o Brasil inteiro treinando as pessoas nesse campo, para que elas evoluam e tenham saúde física, mental e espiritual, e que vivam uma vida com saudável, uma vida com sucesso. E sucesso, eu digo, não é ter riqueza material. As pessoas confundem isso. Alguns coaches messiânicos vão tentar lhe enganar, dizer que a inteligência emocional é para ter riqueza material. Isso é o de mínimo, isso é o mínimo que você tem que buscar. Quem só é rico de bens não é rico de nada. O que se planeja é a mentalidade. Você tem uma mentalidade voltada para o sucesso. E qual é o maior sucesso? No âmbito espiritual, eu digo, o verdadeiro sucesso é você salvar sua alma. Se você, no final dessa vida, salvar sua alma, você obteve sucesso. Se ao final dessa vida você for o mais rico de bens materiais e se condenar, você teve um grande fracasso. Essa é a verdadeira medida do sucesso. Tá, aí estamos conversando com o médico Saulo Soares, falando um pouquinho sobre a inteligência emocional. Ele que é professor também, diretor clínico, tem um currículo extenso de atividades e também ele já até comentou um pouquinho e eu queria que ele falasse aqui para finalizar mais um pouco sobre o método. Conta pra Exatamente. gente. Criei um método chamado método Perseverance. E o nome já diz tudo, é a base da perseverança. Nós temos temperamentos, temos 4 temperamentos. Independente do temperamento, Pedro, é necessário perseverança. Só vence na vida quem persevera. Só salva sua alma quem tem o quê? A perseverança final. Isso quer dizer que durante a nossa vida teremos provações e tentações, mas é preciso perseverar no momento da adversidade. Se você for num navio para reconhecer um capitão, um marinheiro, no mar aberto é muito fácil. Você vai reconhecer o bom marinheiro naquele dia da tempestade. E o método Perseverance te prepara para a tempestade. Para naquele momento que você vai ter a separação do seu casamento. Para que, não esperando isso, para aquele momento que você vai ter sua demissão. Para aquele momento que você vai ter o pior dia da sua vida. Nesse dia que você mais precisa de inteligência emocional, para não cometer uma loucura, para não surtar, para não achar que a vida acabou. Isso, então, no método Perseverance, com essa perseverança, nós vamos desenvolver as 5 habilidades da inteligência emocional: autoconhecimento, autocontrole, empatia, motivação e destreza social. E é um treinamento de imersão. Nós temos, Pedro, o meu curso de um dia, que é o curso Superação, um dia inteiro, e temos a minha imersão. A imersão é do método Perseverance. Você fica uma sexta, sábado, domingo comigo e um grupo de pessoas, né? Aí no auditório, que fazemos então essa mentoria e fazemos esse curso do método Perseverance. E ele é interativo, você conversa com o outro aluno que está fazendo, você também vai se conhecer, a gente vai te ajudar a você se conhecer, essa é a finalidade. Você sair diferente. Tem gente que chora durante o curso, as pessoas choram, elas vão se reconhecendo. É como se ela fizesse um retiro. Não tem um retiro espiritual? É um retiro de inteligência emocional. É como se ela fosse fazer um balanço. Eu vou fazer o balanço da minha vida para eu sair diferente daqui. E nós já temos resultados no dia seguinte. No dia seguinte, a pessoa já vai mudar de vida. Agora eu vou mudar minha alimentação. Eu vou começar a fazer atividade física. Eu vou adicionar o hábito da leitura. Eu vou ter uma agenda e programar minha vida. Eu não vou mais aceitar a viver como eu vivo. Uma rotina produtiva, Uma de rotina fato. produtiva, você não vai querer mais conviver com aquelas pessoas tóxicas. Quantas pessoas me dizem, eu convivo com pessoas tóxicas, só me colocam para baixo. E ela como fica presa e não consegue sair daquilo. Ela não consegue tirar as amizades da infância que botou ela para trás. Um monte de gente que com brincadeirinha, mas fala verdades para ela, que desanima. Então você convive com pessoas que te desanimam, que te colocam para baixo e você está incapaz de sair de perto delas. É importante você mudar de ambiente. Eu mesmo, Pedro, morei quase uma década em Belo Horizonte. E como foi importante viver uma década em outro estado, em outra região, ali sozinho, batalhando e começando a minha vida.
Muitas pessoas têm um bairrismo que nunca saem nem do bairro que viveram. Elas têm uma dificuldade de enfrentar tudo novo. Nada novo elas querem enfrentar. E na inteligência emocional aprimorada, você vai ver que consegue viver a vida dos seus sonhos com saúde. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Foi incrível a nossa conversa aqui. Acredito muito que esclareceu não só sobre a inteligência emocional, mas também sobre a questão do autoconhecimento, que é muito importante para a gente, para todos nós seres humanos, principalmente depois de uma pandemia, apesar de já ter 4 anos mais ou menos, 3, 4 anos, mas ainda tem muita gente procurando esse direcionamento, ainda tem muita gente procurando se encontrar, na verdade. E antes de terminar o papo aberto, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Agradeço a todos que se interessam nesse tema. Quem quiser conhecer mais, me acompanhe no Instagram, Saulo Soares PhD. E eu digo, dê uma chance a você. Não aceite viver uma vida de insatisfação, uma vida de infelicidade, uma vida que você não realiza seus sonhos. Não aceite viver no automático. Saiba que você treinando a sua mentalidade, é possível ter sucesso na vida, é possível ter felicidade, saúde física, mental e espiritual. Mas para isso você precisa se autoconhecer, perceber que é necessário investir nisso. E eu lhe convido então a me conhecer, Saulo Soares PhD no Instagram, estaremos lá juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. E olha, esses outros episódios vocês encontram no nosso videocast através da TV Terezinha Diário no YouTube e também no Spotify ou na plataforma de áudio da sua preferência através do Papo Aberto TD. Aí no terezinhadiário.com você vai encontrar daqui a pouquinho também uma matéria completa sobre o nosso papo de hoje. A qualquer momento voltamos.